Quando Ruby acorda, parecia apática, lembrando do sonho que teve com sua irmã, até que nota Ellie, que estava ao seu lado, preocupada e se sentindo mal pela situação que passaram antes da Ruby sumir. Resolve pedir desculpas e é aí que ficamos sabendo que a reação da Ellie, e dela ter notado as marcas nas mãos da Ruby, era porque a mãe da Elenia e do Isaac também tinha o mesmo transtorno alimentar. Pouco a pouco ela foi perdendo cada vez mais peso, obcecada pela aparência, e Ellie presenciou várias situações envolvendo o transtorno quando ainda era uma criança. Depois de escutar tudo, Ruby apenas pediu para que Ellie não falasse nada sobre seu transtorno para o Isaac, que concorda com o pedido, e para mudar de assunto Elenia diz que Arendelle estava um caos pois o dragão despertou. Porém Ruby não precisava se preocupar pois tudo estava sob controle, o que a deixava confusa, já que acreditava que tinha sido ela mesma que teria acordado o dragão. Mas ouvindo a Ellie, acreditava que Isaac não teria contado nada, e Ellie continua falando, explicando que Ruby foi encontrada por membros da Guilda dos Vigia, ou seja, Isaac estava mantendo tudo em segredo até mesmo de Ellie. Enquanto isso Isaac após conversar com o comandante Baronce, ele acaba encontrando os mesmos integrantes que o acompanhou nas buscas pela Ruby. Enquanto um deles ficava irritado pelo segredo que tinham que guardar sobre a Ruby, Ivan tentava o acalmar enquanto Isaac pensava na situação, falando que se o sogro dele quisesse usar a Ruby, não teria terminado ali. Além de que tudo teria sido feito de forma desleixada, que não fazia sentido, mas ao pensar na família da Ruby, a dele vem em mente isso. Também traz lembranças sobre sua mãe, que mesmo tendo todo o poder e adoração não podia escapar do pântano de miséria, a ponto de deixar sua vida em uma árvore, sendo Isaac o primeiro a encontrá-la, mas já era tarde. Isaac pensava em sua situação com Ruby, não entendendo por que não conseguia deixar ir embora para Romagna, e que após seu sumiço, teria ficado tão irritado a ponto de ameaçar seus empregos além dos seus companheiros de batalha para que escondam o que realmente aconteceu quando a encontram. Mesmo não entendo bem sobre o amor, sabia que tinha algo de errado com relação a Ruby, sabia que ela estava com medo de algo, se perguntava quem poderia ter feito algo com a preciosa filha do Papa para que tivesse tanto medo, como o cardeal Valentino poderia deixar quem feriu Ruby impunes. Isaac poderia não saber, mas sabemos bem quem foi um dos responsáveis pelo medo que a nossa Ruby sentia. Ele só pensava que se ela fosse uma garota comum, não estaria sentindo esse tipo de dor. Enquanto isso, o abominável Césare recebia as informações sobre a nossa Ruby, e esse pedaço de lixo sabia bem do sumiço dele e ainda tem audácia de ter raiva do Isaac, querendo cortar a mão dele fora só por ter encostado na Ruby, e para piorar, esse lixo deixou seu amiguinho fazer o que quisesse e que ele não deveria esquecer nem no mínimo detalhe até que ele chegue lá. Longe dali, com os dias se passando Ruby foi se recuperando, conseguindo até participar de uma pequena festinha do chá com a princesa Arryn, Ellie e Aleia. Ela nem sabia como reagir vendo Isaac em sua frente pela primeira vez depois da situação com os monstros, o que acaba fazendo tropeçar e cair nos braços dele. Sem jeito ela fala que estava feliz de o ver, mas que não queria o incomodar mais ainda, e quando Ruby se distrai vendo a interação de Leia com o Ivan, Isaac se aproxima dela falando baixo que cuidará muito bem dela chamando de Ruby pela primeira vez. Depois da breve interação com Ruby, mas marcante, Isaac e Ivan se juntam a elas para o chá, tanto ele quanto Ellie estavam de olho na Ruby. E ali conversavam sobre o dragão o que deixava a Ruby preocupada, o que não passa despercebido por Isaac. Já no final, Ruby andava pelo jardim mas ele a acompanhava, até segurando a mão dela. E mesmo sendo um momento fofo deles, na mente da Ruby aquilo era apenas temporário, acreditando que ele faria algo caso ela cometa um erro pequeno. Durante a caminhada, Isaac pergunta sobre os monstros, Popori e Hipogrifo, querendo saber como Ruby os conheceu. Então enquanto eles estavam parados em uma área do jardim, ela conta tudo o que tinha acontecido no dia que conheceu o Popó. Isaac escutava atentamente, porém Ruby não quis contar o que tinha ouvido de Lorenzo no dia que sumiu. E ela é surpreendida pois ele a traz para mais perto querendo saber mais sobre ela. Aproveitando ele explica mais sobre os monstros, que tem os mais calmos, como o Popó, mas também tem os mais cruéis como os mortos-vivos. Ruby pergunta o que deveria fazer agora, e por Isaac nunca ter visto alguém como a Ruby, diz para manter em segredo, e para que ela tente não interagir com os monstros. O que a intriga, já que ela acreditava que ele a chamaria de bruxa. Voltando a andar, ele pergunta se Lorenzo tinha falado ou feito algo a ela. Querendo evitar confusão ela não fala nada, mas isso foi o suficiente para ele. Pois, quando encontrou Lorenzo depois, eles tiveram uma conversa bem amigável, e Isaac deu apenas um aviso a ele, que ele não deveria chegar perto da esposa dele novamente, ou ele poderia se considerar morto. Uma coisa que Ruby não esperava era que depois daquele passeio dela com o Isaac, onde ela fala dos jardins de Romagna, ele mandaria fazer um jardim só para ela. Enquanto ela estava em choque,
Eli falava que não seria uma mudança ruim já que era uma área abandonada. Mas o Duque de Ormeta estava mais preocupado com a primeira noite de Ruby e Zack. Mas essa preocupação tem sentido, já que assim o divórcio seria mais difícil. Mais tarde Ruby conhece a Ronja, sua empregada particular, o que a deixa feliz. Enquanto Eli passava as informações para Ronja, ela fala do banquete que Ruby seria a convidada de honra. Porém Ruby não esperava por isso, e ficava pensando que sua reputação teria caído muito depois do que aconteceu com Freya. Quando Ruby vai visitar Arcebispo, que diz estar envergonhado pelos boatos que andam circulando sobre a sobrinha dele, e fala também que tinha jejuado e orado durante o sumiço da Ruby, ele parecia preocupado, até a chamando para se juntar a ele para almoçarem juntos, mas não ficou muito feliz quando Ruby falou que iria comer com Zack, antes que falassem mais alguma coisa. Andy chega para escoltar a Ruby. E quando chega lá, ela se encontra com os outros paladinos e uma mesa cheia de comida. E Zack dava mais comida ainda para ela. E ali eles falam sobre o banquete. Porém Zack falava como se fosse nada demais, só que a reação dos outros mostra que não é bem assim. Alguns dias depois daquele almoço, chegou o dia do baile, e antes de irem Eli se encontra com Ruby e após uma breve conversa ela segue para o baile. E Ruby segue para se encontrar com Zack que estava na porta esperando para entrarem. E ele estava com uma roupa diferente que chamava bem a atenção da Ruby. Que foi algo que também chamou bem a atenção quando entraram. E logo Zack a leva até Eli que estava sendo acompanhada por Ivan, o que chama um pouco a atenção da nossa Ruby. Mas tinha que chegar a cobrinha ali, Freya acaba indo para o banquete acompanhada da mãe dela, o que assusta a Ruby, pois ela parecia muito a mãe da vida passada dela. E a cobra maior, também conhecida como Senhora Furiana, ainda tentou provocar a Ruby com os boatos que César espalhava. Mas o plano dela não foi bem sucedido, já que Zack ficou à frente deixando a cobra sem ter o que fazer e se retira do banquete. Mas antes de sair ela reclamava do cabelo da Freya, e automaticamente Ruby toca no próprio cabelo, e Zack notando isso, elogia o cabelo dela. E Ruby aproveita para o chamar para a dança. Ele aceita, surpreendendo a todos ali, já que Zack não dançava nos banquetes e bailes, nem mesmo na novel. Já no meio do salão Zack e Ruby acabam dançando uma das danças populares de Romagna, no meio daquele espetáculo. Zack ficava admirando a Ruby que parecia uma fada dançando, e quando terminam todos aplaudem felizes, menos a Freya que aplaudia olhando firmemente para o casal. Depois daquele espetáculo de danças todos ficavam admirados tanto por Zack ter ido dançar, quanto pela beleza da Ruby dançando. Já estando com Eli e Ivan, Ruby descobre que Lorenzo e Andy teriam brigado naquele dia que ela foi embora com o Popó. Mesmo que eles não falem nada ela sabia o motivo. Quando Ruby é levada pela cobrinha e a Eli até as demais damas, um homem a observava de longe. Lembram do capanga do lixo? Pois é. Enfim, voltando Ruby interagia bastante com elas, seja ensinando sobre a dança que tinha realizado, como sobre seu marido, até comentando sobre o incidente com a Freya. Mas a Ruby só pensava na melhor forma de sobreviver, não confiando em ninguém para não ser apunhalada e esconder seus reais sentimentos. Logo ela se levanta e vai ao banheiro ainda pensando em tudo. Acreditava que os sentimentos de Zack por ela era apenas interesse ou compaixão. Podendo ser algo mais, ela sai do banheiro, decidida a construir um relacionamento com ele. No seu caminho de volta, encontra um trio falando mal dela, dizendo que Freya era o verdadeiro amor de Zack, que aquele banquete era apenas porque Romagna tinha pressionado o Zack. Mesmo não ligando muito, sentia que poderia estar ficando meio irritada. E sabendo o que tinha que fazer, ela aparece na frente do trio as assustando. Rapidamente ela começa a chorar falando que não imaginava que pensavam isso, que não deveria estar ali e também iria agora até o Zack para pedir o divórcio. Foi o suficiente para as deixar com medo e tentarem a acalmar. Ruby é uma verdadeira atriz. Acreditando que tinha conseguido o efeito que queria, ela vai parando de chorar, fingindo se acalmar e fica conversando pouquíssimo tempo com elas. Saindo pelo jardim ela vê os fogos de artifícios, porém não estava nem um pouco interessada. Passando pela multidão, mas atrás dela aparece aquele mesmo homem apenas a chamando e sumindo em seguida. Andy acha a Ruby agachada no chão tremendo, e com uma dor forte em seu pé, lembrando daquela pessoa que apareceu do nada atrás dela. Então ele leva Ruby até Zack, mas ela acaba tropeçando e caindo em cima dele. Zack fica um pouco preocupado com a situação dela até que descobre que o pé da Ruby estava bem machucado, ficando com raiva querendo saber quem tinha ousado fazer isso. Irritado, sai com ela no colo, brigando com quem estivesse na frente dele. Pensa em uma cena mais linda dele mandando a cobrinha vazar. Coisa maravilhosa. Ruby sabia que quando ele ficava irritado era difícil alguém o parar. E o que mais estava o irritando é saber que ela só foi até ele quando já estava machucada. Na tentativa de o acalmar, o abraça, dizendo que sentia a falta dele, até que funcionou. Mas mesmo assim ele sai do salão com ela. Enquanto Zack pensava no que aconteceu com ela, Ruby acreditava ter estragado o baile,
tendo seus pensamentos tirados dali quando vê uma decoração de tartaruga, o que não passou despercebido por Isaac, que manda a empregada tirar aquela decoração dali. Pelo menos essa situação serviu para que eles tivessem um tempo sozinhos. E quando Ruby fala que quer passar a noite com ele, Isaac fala para antes irem tomar um ar, a pegando no colo e a levando até o jardim dela. Lá eles começam a conversar um pouco, e Isaac pergunta sobre as tartarugas, falando que tinha notado o medo dela. Para ele, Ruby apenas disse que tinha medo porque uma tinha mordido. Mas sabemos bem que não teria sido algo simples. Ela acaba lembrando do que tinha causado isso. Quando Ruby se impôs contra o casamento com um duque, discutindo com Césare, obviamente aquele lixo não deixaria isso passar. E quando ela voltou arrependida de ter gritado com ele, acreditando que ele apenas estava fazendo o que o pai deles queria. Assim que entra na sala, a cena que ela vê não é nada agradável. O lixo estava com um pássaro que Ruby gostava, sem vida em suas mãos, e quando jogava ele para uma tartaruga comer, Césare falava que esse era o destino de quem o desobedecia, que o destino daquela ave era culpa dela. Enquanto estavam no jardim, conversavam um pouco mais, Isaac parecia mais curioso, perguntando sobre a família dela, mesmo não gostando muito desse assunto, afinal aquela família era extremamente problemática. Na intenção de mudar o assunto, Ruby pergunta se naquele jardim tinha um aviário, então ele chama a atenção dela, colocando uma pulseira em seu braço e lhe dando a chave do depósito de joias, deixando ela chocada. Afinal ali estavam as relíquias e objetos de valor passados de geração em geração na família dele. Ruby estava realmente feliz com essa situação, dando um beijo na bochecha dele. Nervosa, ela o chama para fazerem algo divertido, mostrando que seu pé estava melhor. Mas acaba tropeçando só que antes de cair, Isaac a segura, ficando bem próximos. E pessoal, que cena mais linda a deles interagindo. Isaac estava realmente feliz naquela situação, mas logo ele diz que seria bom que ela descansasse. E claro que ela não queria que ele fosse embora. Falava que tinha medo e o coitado achava que o medo dela era de ronja. Rapidamente ela conserta a situação, falando que tem medo de ficar só, que só queria ficar com ele um pouco mais. Então ele a pega nos braços, a levando para um lugar diferente. Isaac simplesmente levou a Ruby para o banheiro dele e chamou a ronja para ajudar, mas não no banho. Afinal Isaac que iria fazer isso. Quando Isaac volta ao banheiro acaba assustando. E né que ele realmente iria ajudar. Começando pelos cabelos dela, deixava ela feliz, mesmo ele inexperiente com os cabelos, sentia as mãos dele calorosa. E assim ele continua ajudando, até que ela se oferece para também ajudá-lo. Isaac, sabendo que não daria certo essa situação, ele tenta se retirar primeiro, mas Ruby não deixa, e eles acabam caindo. E ela só tinha certeza de uma coisa, estava ferrada, principalmente depois dele levar ela para o quarto a deixando em pé ali. Ela só pensava que seria castigada, o medo só aumentava, mas foi surpreendida. Isaac apenas começou a secar os cabelos dela. E só digo uma coisa, o que tinha que ter acontecido lá atrás. Aconteceu. Uma vitória para nossa Ruby. Enfim, finalmente eles puderam fazer a cerimônia de juramento. E tempos depois, Ruby e Eli andavam pelo jardim dela, e estando aliviada e mais feliz, fazia uma coroa de flores para Eli. Finalmente agora não tinha como Romagna a levar de volta. Eli sugere que ela começasse a assumir alguns assuntos do ducado, falando que ninguém iria se atrever a julgar a senhora da casa. As duas estavam cada vez mais próximas, até que a conversa foi interrompida. Ivan e outros paladinos, os mesmos que sabiam o segredo da Ruby com os monstros, foram ao encontro dela. Ruby acaba os recebendo sozinha, e o que eles queriam a ajuda dela com os lobos da geada, que normalmente não atacam os humanos assim, porém eles têm ficando estranhos, mas lembrando do que Isaac tinha falado, Ruby explica que era eles que entendiam ela, mas que não sabia se daria certo com os lobos. Porém tinha um problema. Isaac não sabia que eles tinham ido atrás dela. E para piorar, esse serzinho aqui, tem a coragem de dizer que não tinha expectativas nela, vontade de dar uns tapas nele. E para a surpresa deles, Ruby aceita tentar os ajudar, relembrando que Isaac não sabe de nada disso. Ruby é guiada pelo Ivan e os outros dois paladinos até os logos da geada, ficando frente a frente com o líder, e como o esperado, o lobo a entendeu e em pouco tempo Ruby viu que o líder estava triste por estar com a pata de outro lobo e não ter o encontrado. Acontece que tudo isso teria sido causado pelos caçadores, deixando Ivan e Galard irritados e determinados a achar ou capturar os caçadores. Isso enquanto Ruby ficava no acampamento com o paladino Camus. Distraída, ela só vê a coberta sendo oferecida para ela, o que a faz tomar um susto vendo o Andy ali. E se o Andy estava ali? Isaac também estava. A raiva dele era tanta que ele foi para cima do Camus, só parando quando Ruby o chama, fazendo ele ir preocupado com ela. E quando encontra com o Ivan e Galard, que tinham capturado os caçadores, ouvindo o plano deles, achando um absurdo envolverem sua esposa. Mas Ruby fala que queria ajudar eles, poderia não ter as mesmas habilidades que os paladinos, mas queria fazer o que pudesse. Vendo-a determinada, Isaac fica convencido e descobre que o lobo estava realmente com os caçadores, e mais. Não era só um lobo da geada comum, era simplesmente a companheira do líder.
Sabendo que isso poderia acabar de forma ruim, Izek diz que levará a loba sozinho, e para os demais paladinos cuidarem de Ruby. Claro que ela não deixou ficar assim. Estava determinada a acompanhar ele, preocupada com o que pudesse acontecer, ganhado pela teimosia dela. Os dois vão ao encontro do líder entregando a loba. E enquanto se afastavam, Ruby olhava para os dois lobos se afastando. E novamente temos cenas fofas do Izek com a Ruby, com direito ao sorriso dele e beijos. Gostou? Curta e comente para mais.